Então, eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Seidel. Eu trabalho com a temática da aposentadoria já há cerca de 10 anos. E foi observando o ano passado, né, não só em função da reforma da Previdência, mas em função justamente do aumento da expectativa de vida da população, do fato de que nós vamos estender não só a nossa permanência, né? Esperamos, não só vamos viver mais, como vamos também trabalhar por mais tempo. Observei a necessidade de começar também a me debruçar sobre todas as questões relacionadas à carreira, porque justamente como a gente vai conversar hoje, essas mudanças, essas transições de carreira têm sido cada vez mais frequentes e procuradas por pessoas de diferentes idades. E aí, então, quando foi em setembro do ano passado, eu decidi participar do primeiro congresso relacionado à carreira, que é o congresso da Associação Brasileira de Orientação Profissional, a ABOP, que aconteceu em setembro do ano passado em Maceió. Inclusive, para quem também estuda essa área, ou tem interesse em conhecer mais sobre a área, a carreira, não deixem de seguir também o site, acompanhar todo o material divulgado pela BOP. E nessa oportunidade, eu conheci o professor Alexandro Luiz de Andrade, e esse é um professor que também estuda bastante carreira, vou ter oportunidade de citar ele hoje algumas vezes, e também o professor Philippe de Fruy, que é um professor da Bélgica, da Universidade de Ghent, e desde então também tenho trocado com eles, né, já que eu tenho esse pezinho na pesquisa, esse amor também pelo mundo aí da investigação científica. Então, hoje a minha contribuição vai ser até mais nesse sentido, de trazer algumas reflexões, alguns conceitos, né? Mas a prática eu tenho desenvolvido aos pouquinhos, em termos de orientação de carreira, e a Fabi Granzotti é, inclusive, uma das pessoas com quem eu tenho trocado e aprendido muito, e é por isso que eu a convidei para estar aqui hoje. Então, como vocês devem ter visto na divulgação da live, Fabi e eu somos parceiras da Mature. Eu represento a Mature aqui em Brasília e a Fabi representa em Campinas, mas eu vou pedir para que ela mesma agora se apresente para vocês. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui, Ju. Gratidão novamente pelo convite. Prazer enorme estar aqui contigo. Nós somos grandes parceiras, né? E aí fazendo parte desse time maravilhoso da Mature, né? Então, é uma possibilidade de a gente levar, além de informação, um pouco também de conhecimento, né, para as pessoas juntas aí através do super canal. Vamos lá. Eu tenho uma empresa que se chama Imperativa Behaviors to Grow, que é um trava-língua, né? Que trabalha o desenvolvimento de soft skills, especialmente. Então, a gente trabalha o desenvolvimento comportamental, trabalha a transição de carreira, o empreendedorismo, e com corporações eu faço assessoria para gestão estratégica de pessoas, atração e retenção de talentos, sempre um olhar para a diversidade, especialmente a etária, né, sendo parceira da Mature, e o desenvolvimento contínuo dos colaboradores, para que haja um crescimento efetivo, né, de pessoas e negócios. Fabi, só rapidinho, o pessoal está comentando que o seu som está dando eco. Será que é em função de você ter deixado o microfone do computador alto, talvez, ou... Obrigada, pessoal. Camila. Vamos fazer um teste. Vocês estão me ouvindo aqui? Ou não? Acho que melhorou. E 2 pessoas comentaram que o som não estava bom. É que, na verdade, eu estou com um problema. Eu estou com o celular aqui e também estou com o computador. Então, ele acaba dando interferência um no outro e o fone está no computador. Entendi. Eu vou fazer o seguinte. Mas acho que já melhorou. Vamos ver se fica melhor. Ficou melhor aqui? Agora ficou ruim. Agora piorou. Vamos ver. Será que sem o fone não fica melhor? É o celular que está transmitindo para o Insta. É do celular que está ruim, não do computador. É, do celular, né? É. Então, eu não Obrigada, consigo... Aninha.
e continua dando eco. Ju, não é melhor a gente fazer direto aqui pelo Insta, Ju? De repente? Mas será que a única coisa que você não tem que fazer é... Ah, não sei, agora tá ok? Eu tô ouvindo bem, eu não sei como é que tá pro pessoal. Acho que tá dando um pouco de eco no seu. Eco. E agora, tá melhor? Pra mim tá bom. Vamos tentando. Tecnologia é assim, a gente precisa de será que se você diminuir um pouquinho o som do fone, do telefone, será que é isso? Já tirei. Já tirei o máximo possível. Vou falar mais aqui, ó, gente. Tá dando eco? Me ajuda aí, como é que tá? Não, sem filtros do Instagram. Não, filtro, que filtro, né? É justamente essa dificuldade que eu tenho mesmo de fazer broadcast, porque aí ele pega um som, pega com o outro, você entende? Entendi. Meu telefone não chega a zero volume. Como é que tá, pessoal? Tá melhor aqui ou não? Parece que não é volume, é só eco mesmo. Mas quando você fez, Fabi, com outras pessoas também dava eco? Não, porque era só direto aqui, né? Direto no Instagram. Ah, peraí. Lembra o broadcast com a Matura e deu eco. Melhorou, também. pessoal? Interferência. Fabi, eu vou fazer assim, eu vou sair do StreamYard e a gente faz só pelo Insta. Acho que é melhor. Perfeito. Depois a gente sobe lá pro... Peraí. Melhorou? Pronto. E agora, gente, tá melhor? E agora, tá melhor? Eu estou achando baixo, a Fabi. Não estou escutando, estou achando baixo. Tá melhor agora? Melhorou? Tá. Eliana falou que melhorou. Melhorou. Dá pra escutar. Beleza. Vamos lá, agora então melhor. tá, Então ok. tá. Desculpa, Perfeito, pessoal, mas são muitas coisas. É a primeira vez também que a gente tentou fazer via YouTube, então aos pouquinhos a gente vai ajustando essa questão da tecnologia. Que bom, Isso, a gente pede desculpas aí pelo pequeno atraso. A Fabi estava se apresentando. Fabi, pode continuar se Vamos você lá. quiser. Eu sugiro, inclusive, provavelmente eu vou tirar esse início quando a gente for postar. E então você Tá. pode começar do zero. E aí depois eu me apresento de novo mais rapidinho. Então tá bom, vamos lá então. Bom, gente, então nós somos parceiras da Mature, né? Regional Brasília e Regional Campinas. Tem uma empresa de desenvolvimento voltado para o desenvolvimento de soft skills, né? Desenvolvimento comportamental, transição de carreira, empreendedorismo e com as corporações eu trabalho a gestão estratégica de pessoas, atração e retenção de talentos, sempre com um olhar para a diversidade e especialmente a etária, né? Por ser parceira Mature. E o desenvolvimento contínuo dos colaboradores, para que a gente tenha o crescimento de pessoas voltado também para negócios. Como parceira da Mature, então, a Mature é pioneira, né, no trabalho com 50 mais e a cultura intergeracional. Trabalho com a transição de carreira, trabalhamos também com transição de carreira, sensibilização corporativa da diversidade etária no Brasil, auxiliando regionais, a Natê, nossa querida, que também está aqui, ó, fala que é a Mature, olha lá. E o hunting especializado, para maturos, né? Para a gente fazer a contratação justamente dos 50 mais. Então a Mature ela é pioneira e a maior plataforma do país voltado para o mercado de trabalho 50 mais. Hoje ela é muito mais do que jobs, né? Então a gente atua efetivamente com as corporações e com a diversidade etária. Desenvolvemos também empreendedorismo, vem aí o Mature Fest desse ano, né? Tem mais surpresas vindo por aí, mas tem que acompanhar as redes sociais da Mature para saber. Não vou estragar a surpresa não, né, Ana? Depois ela mata a gente. Então, brincadeira. Então acompanhe as redes sociais, porque a gente traz muito assunto, né, Ju? Da diversidade etária no país, de como estão esses números e de quanto a gente vem avançando. Inclusive, várias vagas abertas lá no site da Mature. É só você entrar lá, se registrar e já acompanhar as vagas, pode se candidatar. mature.com.br. Pode falar, a Aninha falou que pode bom falar. Que a Ana autorizou a gente, que a gente estava na dúvida. Mas no finalzinho, então, a gente fala mais sobre o Mature Fest. Vai ser esse ano online. Maravilhoso. Enfim, vai ser maravilhoso.
Então, pessoal, como a gente teve que recomeçar... Não, Fabi, você terminou sua apresentação? Não, desculpa. Sim, essa sou a Jo. Não? Ok. Falando especificamente sobre carreiras, então eu tenho aí vários anos de experiência em auxiliar pessoas na transição ou mudança de carreira, né, na construção da carreira profissional, que não necessariamente está atrelado a corporações, né? As pessoas entendem, Uhum. atrelam muito o termo à corporação, e não necessariamente é isso. Tá? Uhum. Vamos lá. Então, Presente. pois então, só vou fazer uma apresentação rápida minha. Eu sou psicóloga, fiz mestrado e doutorado nessa área relacionada à educação para aposentadoria. E como eu falei anteriormente, antes de ter dado aí o probleminha do som, venho observando a necessidade de aproximar não só o estudo, como a prática das carreiras da aposentadoria, já que a gente vai estender a nossa permanência, né, no mercado de trabalho. A gente espera e é por isso que estamos aqui, então, para falar sobre mudança e transição de carreira em qualquer fase da vida, apesar de que, no caso da minha experiência até o momento, grande parte dela era voltada para ajudar as pessoas a se planejar para o pós-carreira, ou seja, como eu ocuparia o meu tempo livre depois da aposentadoria, né? E agora a gente está, então, trazendo essa temática para pessoas de diferentes idades. Eu vou começar a live de hoje, pessoal, contextualizando um pouco, o cenário, né? Falando um pouquinho desse atual cenário, que não é um cenário fácil, né? A gente não pode ser, nesse momento, irresponsável de só trazer aqui orientações como se estivéssemos num mar aí de oportunidades de trabalho. Então, estamos vivendo uma pandemia e essa pandemia vai trazer, já está trazendo recessão global, fechamento de empresas, né, redução de oportunidades, a queda do PIB, a desvalorização da moeda, que a gente tem visto com o aumento do dólar, enfim. O número de pessoas que pediram o auxílio desemprego de março até agora aumentou já 40%. Existe uma tendência de que esse número aumente ainda, avaliando-se no próximo trimestre. E outro dado que eu queria trazer é que 6,2 milhões de pessoas aderiram à medida provisória, que permite que ela se mantenha no emprego mesmo com redução de salário. Ou seja, né, sendo realistas e não pessimistas, o contexto é dificílimo, né? Mas estamos aqui porque, de todos os modos, consideramos que há sempre, em toda e qualquer decisão, uma responsabilidade que digamos, tudo que acontece na nossa vida tem, né, um fator do contexto, né, que às vezes o contexto é mais favorável, mas também tem a nossa responsabilidade. Claro, a ideia é sempre tentar ajudar. Então, a gente vai trazer aqui histórias de pessoas reais que receberam a orientação da Fabi, ela vai contar para vocês sobre isso. E a gente também vai tentar, a partir de experiências de pessoas que se redescobriram na carreira, o que foi que essas pessoas fizeram? O que há de comum entre as pessoas que conseguiram, independente do contexto, mais favorável ou menos, enfrentar essa transição. Mas é isso, o contexto é desfavorável e, para fechar essa análise do contexto, é importante a gente refletir também que varia bastante a depender do setor, né? Então, a gente está observando aí uma queda em setores como academia de ginástica, lazer, como cinema, teatro, companhias aéreas, enfim, hotelaria e etc. Mas a gente também está observando uma ascensão muito grande no que se refere a segmentos como telemedicina, né, ensino à distância, nutrição, trabalho remoto, entretenimento online. E é por isso também que algumas pessoas, e eu acho que a gente pode começar, né, Fabi, falando sobre isso, têm pensado em mudar de carreira para mudar de área. Falar, não, peraí, eu estou num setor que não me traz, não está me trazendo um retorno. E aí, será que vale a pena essa pessoa começar, a partir das competências que ela tem, no novo setor, porque ela acredita que o novo setor vai trazer um retorno financeiro? O que você acha disso? Olha, Ju, a gente vive hoje num mundo chamado VUCA, né? Então, para quem não tem ainda muito entendimento, é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo.
É uma velocidade muito rápida, né, de informações, uma incerteza muito grande que existe. Eu acho que o ponto principal hoje é quando se pensa em uma remuneração maior, há de se ter um entendimento de que a motivação apenas por retorno financeiro, ela dura muito pouco, né? Então, seja em qual contexto for, ela vai durar um determinado período, que é aquele momento que você precisa daquele retorno financeiro. Obteve isso, conseguiu conquistar através desse retorno que você planejava, essa motivação vai embora. E o que está ligado a gente se manter numa carreira crescente? O que está ligado a levantar todos os dias da manhã muito feliz? Agora estou falando de mim mesmo, né? Levantar todos os dias de manhã sorrindo, feliz, alegre, contente, mesmo super cansado às vezes. Por exemplo, ontem ter trabalhado 14 horas aqui na frente do computador, tem que parar para fazer uma ginástica laboral, porque senão trava. O que faz a gente se dedicar tanto assim? É justamente você encontrar um propósito. O que é que eu quero com o meu trabalho? O que é que define a minha carreira? Né? Quem sou eu trazendo para o mundo algo? Trazendo para as outras pessoas que estão junto comigo. Então, independentemente do momento em que estamos, e até aproveitando algumas pessoas que eu tenho atendido nesse momento, estão aproveitando este momento aqui para entender o que significa para elas, né? Cada perspectiva que elas têm em relação à própria carreira e daí sim dar os próximos passos, né? Entender como fazer um planejamento da sua própria carreira e para que direção ir. Vou fazer uma transição, vou fazer uma mudança, o que é mais importante para mim, quais são os meus motivos. Eu acho que Muito bom. O ponto central, acho que é esse, Ju. Como a Joyce complementou aqui a sua fala do propósito, descobrir o que faz o olho brilhar, né? Eu acho que a partir daí a gente pode já complementar e você contar um pouquinho do seu trabalho. Eu queria que você contasse um pouco como funciona esse serviço de orientação de carreira que você oferece e, se possível, no momento que você achar mais adequado, explicar para a gente também a diferença entre recolocação, transição e mudança de carreira, já que muita gente tem essa dúvida. Perfeito. Vamos lá, como é que trabalha na imperativa, né, a transição de carreira? A transição, mudança, né, enfim, relativo a carreiras. Eu tenho de tudo, todos os tipos de clientes. Aqueles que estão desempregados, estão precisando de recolocação, aqueles que se aposentaram, aqueles que estão pensando, né, ainda vou chegar na aposentadoria, então tem diversos, tem de todas as idades, não tem um nicho específico, um nicho, não gosto muito dessa palavra, mas enfim, não é específico. Então, como eu tenho clientes diversos, e é isso que me deixa super feliz, justo a câmera está ao contrário. Aí... Eu estava acenando para as pessoas e minha câmera virou. Desculpa, gente, eu estava ali clicando. Nossa, desculpa. E como as pessoas... é um público diverso, isso também me deixa muito contente, muito feliz. Essencialmente, a gente trabalha justamente com isso. Entender o momento que essa pessoa está, entender os motivos para esta mudança, né? Às vezes é insatisfação, às vezes é o crescimento da carreira, e aí não consegue enxergar como fazer isso. Às vezes é incerteza, e agora eu vou trazer um contexto justamente de uma cliente que eu estou atendendo no momento. Todos sabem, por motivos de sigilo, não vou citar nomes, né? Mas vou trazer histórias aqui para vocês. Então, os cases dessas pessoas. Ela estava assim, a ponto realmente de abandonar toda uma trajetória construída com formações, com anos de experiência, inclusive internacional, porque não se sentia mais satisfeita, acolhida, feliz, né? Foi perdendo esse vínculo com o propósito, com o que faz o coração bater, os olhos brilharem, né? E durante esse processo, primeiro é entender o que é para você, né? O que está acontecendo com você, com a sua carreira, o que está trazendo essa insatisfação, para depois, efetivamente, a gente partir para um planejamento da carreira, né? Uhum. E isso é muito importante, né? Desculpa te interromper, mas essa questão da identificação do que trouxe a desmotivação. Eu vejo que também das pessoas que eu tive a oportunidade de atender, às vezes as pessoas acham que é o trabalho e às vezes, na verdade, uma característica da instituição para a qual ela trabalhava ou do chefe,
né? Ou dela mesma, que ela mudou e não percebeu que aquilo não faz mais sentido para ela, né? Então, começar a partir daí antes de iniciar o investimento na nova carreira, no caso. Exatamente. E já aconteceu de eu atender clientes que investiram em outras carreiras e aí, né, partiram para uma nova carreira, com novas formações, porque alguém as fez a se apaixonar por alguma coisa. Não foi uma paixão genuína, aquilo que realmente saiu da alma. Foi a paixão de alguém que fez, perdão, que fez ela se apaixonar por algo. Então é um erro que acontece, que é comum. Mas voltando para essa minha cliente em específico, nós descobrimos durante o processo, já no início, né, nesse início do processo de descobrir os motivos, que existia um problema com a liderança. Então não era a cultura da empresa, não era um choque de cultura, não era desvio de valores, né? Os seus valores não batem com os valores da empresa ou da equipe. Não era nada disso, era simplesmente não saber lidar com uma nova liderança. A partir desse entendimento, fizemos um trabalho para que ela pudesse desenvolver essas competências emocionais, acima de tudo, que ela precisava para esse novo momento. Era uma nova liderança, ela estava habituada com outro tipo, e quando chegou uma nova, teve um choque, né? Feito isso, o brilho nos olhos voltou, né? E agora a gente consegue, já estamos iniciando o design dessa nova carreira, da nova carreira não, da nova jornada dentro de uma mesma carreira que ela redescobriu amar. Entendeu? Então o problema não estava lá, o problema estava numa relação, né? Nesse relacionamento interpessoal, que é uma das habilidades, né, cruciais que a gente precisa ter, seja onde for. Muito bom. Então, você poderia, Fabi, explicar para a gente essa diferença entre recolocação, transição e mudança? Sim, vamos lá. Recolocação, eu vou passar alguns conceitos do que já é trabalhado dentro da imperativa, porque eu percebi que muitas pessoas tinham dúvidas. Então, para as pessoas se sentirem mais confortáveis, conforme eu fui colocando essa explicação, as pessoas se sentiram confortáveis. Então, pode ser que nos livros até os conceitos sejam né, parecidos, mas a gente trabalha dentro da imperativa com essa diferença para ficar justamente mais confortável para quem se sente, né, naquele momento precisando de tanta ajuda, ali, às vezes até desesperado. Então, a recolocação é quando você não necessariamente está sem trabalho, né? Existe aquele momento onde ou você deu uma pausa na carreira, né, fez um ano sabático, ou foi dispensado de um trabalho, e aí busca uma nova colocação no mercado, né? Ou seja, você vai retornar. Mas existe também a recolocação de quando nós estamos dentro de uma corporação, dentro de um trabalho, e aí você busca uma nova posição em outra corporação, às vezes até dentro da mesma, né? Você vai buscar uma nova posição, uma recolocação, se recolocar diante do mercado. O que é que eu faço nesse momento? Qual é a minha entrega, né, para o mercado de trabalho? Quando nós falamos da mudança de carreira, ela está mais atrelada a você fazer, de novo, pela imperativa, a você fazer justamente alguns ajustes, algumas mudanças dentro da sua carreira que vão te levar até onde você quer. E para a gente visualizar, especialmente isso, para a gente visualizar onde a gente quer chegar, não é um caminho fácil, né? Tem muitas pessoas que falam, tem muitas pessoas que nos aconselham e tem paixões envolvidas. Então, não sei, a Joana, que é minha amiga, então ela vem, ela fala da paixão dela sobre RH. Aí o Alberto, o outro meu amigo, vem falar sobre a paixão sobre engenharia. Eu acho que você tem talento. Quando as pessoas jogam a bola para você, né, e dizem que você tem talento sobre algo, isso pega, porque a gente já está num momento de incertezas, né, numa insegurança. Então, saber descobrir, né, para onde você está indo, qual é o seu alvo, para onde eu estou mirando, definitivamente a gente sempre precisa da ajuda de um profissional, é muito importante. Tem vários tipos de profissionais no mercado, certo? Mas é um especialista que vai te ajudar a enxergar o que de fato é sua paixão ou não. Então, essas mudanças estão atreladas ao decorrer mesmo da própria carreira. Né? Às vezes uma cadeira diferente, uma posição acima, enfim, algumas especializações que são feitas dentro da mesma jornada. E quando a gente fala da transição, foi o que aconteceu comigo.
né? Eu gosto de usar o meu próprio exemplo para que as pessoas saibam que é possível. Não é, fácil, né? Nunca é, mas ela é quando ela tem um propósito, quando você encontra seu propósito, ela se torna gostosa de ser feita. A transição é quando você muda. Então, por exemplo, meu caso, eu vim de uma jornada de 15 anos de gestão estratégica financeira e em corporações. Quando começou aquele declínio né, de ânimo, de felicidade, eu percebi que, como eu também fazia gestão de pessoas dentro das organizações, eu ou auxiliava nisso, eu me sentia feliz nesse momento, que eu estava com pessoas, estava lidando com Uhum. pessoas, né? E aí fui buscar um profissional, fiz a minha, né, entendia sobre a minha carreira e sobre os meus propósitos, e aí descobri que realmente o meu coração bate pelo ser humano. Uhum. Hoje, então, nesse período, né, com 35 anos, eu fiz uma transição. Além de eu Uhum. sair do mundo corporativo e ir para o empreendedorismo, eu também mudei de área, né? Eu saí da área de exatas e fui para humanas. Uhum. Hoje, eu consegui fazer uma mudança na minha carreira, né? Isso já há 1 ano e meio, 2 anos, enfim. Consegui fazer uma mudança que é trazer toda a expertise da carreira, né, da carreira anterior para essa. Então, por isso que hoje eu consigo organizar negócios, auxiliar negócios, ter essa visão estratégica de pessoas para negócios, ajudar empreendedores. Então, já tem Uhum. um caminho trilhado. Uhum. Basicamente é isso. Quando a gente vai transitar, a gente sai de um ponto para outro, né? Muda mesmo a carreira, transforma ela. Uma mudança a gente coloca dentro mesmo dessa própria jornada, e a recolocação é quando você está escolhendo uma nova posição, né? Ou Uhum. está fora do mercado e quer voltar, ou você quer uma nova posição, uma nova corporação, enfim. Uhum. É bacana também trazer, além dessa diferenciação, pessoal, a explicação de que o nosso trabalho como orientadores de carreira sempre passa inicialmente por sessões sobre autoconhecimento. Justamente porque não é todo mundo. Claro que existem também situações onde a gente começa a oferecer esse serviço, que é um serviço direcionado, é um serviço que tem um objetivo, que é ajudar essa pessoa a se realocar, ou a enfrentar a transição, ou a mudança de carreira. Mas a gente vai observar, e aí eu acho que vale a pena explicar, né, Fabi? Depois você pode dar outros exemplos, que a gente costuma trabalhar nas sessões iniciais, sessões de autoconhecimento. Se a pessoa tiver outras demandas que a gente considera que deve ser enviado para a psicoterapia, a gente encaminha para a psicoterapia, porque às vezes a gente observa que a pessoa está à procura, mas ela precisa de uma ajuda prévia mais aprofundada de autoconhecimento. Não são só sessões onde a gente vai, né, acessar, enfim. Então depende do nível das questões, né, desse indivíduo, mas em geral, quando a pessoa já tem até, na verdade, um nível de autoconhecimento bom, a gente usa as sessões para conhecer essa pessoa, para acessar algumas competências, algumas características e valores que consideramos serem fundamentais para guiar essa pessoa a entender se ela deve, então, encarar, por exemplo, o desenvolvimento de uma competência, ou então ela deve melhorar a qualidade de uma relação, que foi o exemplo que a Fabi deu, que na verdade era basicamente, às vezes até, né, melhorar como ela se relaciona com um gestor ou com um papel de liderança, ou às vezes é de fato investir numa carreira que é, como a Fabi falou, que é a história dela, numa área completamente, ou enfim, bem diferente do que ela, para a qual ela se dedicava anteriormente. Exatamente. E também é super importante ressaltar, Ju, que quando a gente faz esse processo de autoconhecimento, né, no início do processo de carreira, a gente acessa informações inconscientes, né? O que está Uhum. gravado no seu inconsciente que você não está conseguindo enxergar, que é justamente onde a gente vai achar aquele fiozinho para puxar que está o propósito ali. Né? E Uhum. muitas vezes a pessoa não tem consciência, ela está cheia de informações externas, né? Cheio de achismos, de dúvidas, e aí nessa sessão de autoconhecimento a gente reforça aquilo que é se olhar mesmo, né, para si e encontrar os propósitos daqui para frente, né? E não é apagar o que eu já fiz. É Uhum. justamente pegar todo esse conteúdo e trazer para o momento presente para que eu possa usar daqui para frente. As pessoas confundem, Ju, tem bastante isso. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, olha, eu quero mudar de carreira, apaga o que eu fiz. É impossível, né? A gente nunca vai Uhum. dizer para ninguém, vamos apagar o que você fez e começar do zero. Isso não existe.
Tudo que te trouxe até aqui de bom e de ruim faz parte da sua construção. E Da sua ter história, consciência né? da sua história e ter consciência daquilo que você tem de melhor, por vezes, dependendo do que a pessoa está passando, ela esquece, né? Fica mesmo Uhum, lá guardadinho e a gente precisa acessar essas uhum, informações. Então, o autoconhecimento é o primeiro grande passo do desenvolvimento da carreira, né? Da uhum. transição de carreira, de mudança. Exato. Então é isso, pessoal. Depois das sessões sobre mais voltadas para o processo de autoconhecimento, a gente passa então e explica, né, para aquela pessoa que está recebendo a orientação, se quais serão, digamos, os próximos módulos que a gente considera que ela deveria, as sessões deveriam refletir para alavancar a carreira, né? Para dar aí muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso sozinha. E a ajuda de um profissional especialista na área é fundamental para que isso aconteça também em uma velocidade mais rápida e também com uma eficácia maior. Eu Legal. gostaria de trazer agora só alguns conceitos, que eu estou aí, como eu falei, com esse pezinho na pesquisa, e que é muito bacana porque a gente vê que para algumas pessoas, para o público especialmente mature, né, o nosso público, do público do nosso foco, né, apesar de que a Fabi também atende pessoas de todas as idades, e a gente tem cada vez mais falado sobre isso, sobre a importância da diversidade etária, etc. Mas é essa noção de carreira protiana, né? Que é um conceito que vem aí recente, justamente nesse mundo VUCA, como a Fabi explicou inicialmente, de ambiguidade, incertezas e etc., transformação, onde foi transmitido ao indivíduo a responsabilidade de gerir a própria carreira. Então, a gente passa de um momento, né? Até, sei lá, a terceira revolução, assim, da terceira para a quarta revolução industrial, onde muitas pessoas entravam nas organizações e eles iam cumprindo metas, eles iam desempenhando o trabalho e em função do tempo ou do desempenho, ele passava então a ter progressões e promoções funcionais. Então essas são as carreiras tradicionais, né? Onde a pessoa cresce na carreira dentro de uma única instituição ao longo da vida. E eu atendo muito essas pessoas, as pessoas que passaram a vida na mesma carreira, muitas vezes na mesma instituição, no mesmo cargo, né? E aí ela quer um projeto pós-carreira. Para algumas pessoas isso pode ser assim algo absurdo, porque eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa do que eu fiz ao longo dos meus 35 anos, e para outra pessoa a liberdade, o que ela mais quer é começar a investir o tempo em algo, né? Trabalhou com engenharia, quer investir em artes, né? Ou enfim, ou o contrário, que conheci pessoas também do setor bancário, que eu sempre fui contadora, eu quero continuar sendo contadora, então eu vou abrir a minha empresa de contabilidade. Então eu não quero, né? Eu tenho aí uma mudança, mas a área para a qual ele se dedicava continuava sendo a mesma. Vem então essa noção de carreira protiana para dizer, veja, você indivíduo é responsável pela sua carreira. E as pessoas vão ter muitas vezes, é o que Fabi e eu vivemos hoje, várias carreiras ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem o papel de consultora, eu tenho o papel de professora, de pesquisadora, e ela né, em diferentes empresas, e às vezes o papel de consultora numa empresa é diferente em outro, e as competências são diferentes, as equipes são diferentes. Essa é a nova realidade, né? E que para algumas pessoas é muito difícil de gerir, de imaginar, não, peraí, mas então eu não devo abandonar esse projeto porque eu estou começando a investir a transição nesse? Não, não deve, não necessariamente. Você não deve, às vezes, largar, isso é muito interessante, Fabi, depois pode comentar. Abandonar a carreira em qual você está, porque você começou a investir em outra. E aí vem a ideia da transição, né? Exatamente. É justamente isso, é pegar a bagagem que me faz forte, que me trouxe até aqui, embora a pessoa em determinados momentos ela pode estar se sentindo fraca, como eu estava me sentindo, né? Eu estava com esse sentimento de não faço mais nada, eu já não rendia mais. Meus ex-patrões sabem, eu já não rendia mais o que eu rendia antes, justamente porque faltava essa linha. Então, nessa transição, a gente resgata tudo isso, pega essa mochila cheia e vamos usar daqui para frente. E tá tudo Uhum, bem, né? Tá tudo bem uhum, mudar de carreira, tá tudo bem tomar um novo rumo. Hoje o mundo ele é muito cheio de possibilidades, né? E é muito desprendido. Então a gente não precisa mais, como antes, ficar uma vida numa mesma corporação.
né? Para daí você ser um profissional respeitado. Hoje não, quanto mais experiências você tiver, quanto mais competências, habilidades você estiver desenvolvendo, melhor para o próprio mundo em que você está, né, situado. Eu queria Uhum. trazer uma observação interessante, Ju, que eu estava olhando aqui na minha colinha, e aí eu me lembrei de fazer um comentário sobre justamente quem está pensando em fazer uma mudança de carreira, uma transição ou mudança, porque esse entendimento ele é um pouco difícil. Então vamos falar, vou mudar, né? Trabalhei até hoje aqui em administração, contabilidade, finanças, economia e qualidade. Isso é um case real, tá? Novamente, é um case real, sem identificação. Acontece que essa pessoa está direcionando agora o trabalho dela para uma outra área completamente diferente, que é, vamos dizer outra coisa para não ficar muito óbvio, sales, tá? Vamos imaginar que seja para essa área. Vendas. Uhum. Como, né? Como? Se ela não tem experiência, se ela não tem, acima de tudo, experiência. Ela pode até ter algumas formações que são pertinentes da área, mas ela não tem experiência nenhuma. E aí ela foca numa vaga alta, justamente às vezes focando em retorno financeiro. E quando você vai fazer essa mudança ou transição, você tem que ter essa consciência de que não é tão rápido o retorno financeiro, não é a gerência que você já vai chegar lá, porque você já tem uma bagagem nessa nova área, você já vai chegar na gerência, você vai chegar no nível que tiver que chegar, né? Que é do seu patamar, daquilo que você consegue entregar de retorno. Então, é um case que eu estou auxiliando agora nessa pessoa, que ela está fazendo uma recolocação no mercado de trabalho, mas que chegou para mim focando em algo tão longe, né? E isso gera frustração. Quando você não tem um Uhum. profissional te acompanhando, te trazendo clareza, gera uma frustração enorme. Aí você acha que o problema é seu, né? Sou eu o problema. Eu é que sou incompetente ou não tenho especialidade o suficiente, ou isso, aquilo, e aí os problemas vão se somando. Quando você tem um auxílio de um Uhum. profissional especializado, ele vai te guiar para você entender isso. Que por mais que você tenha Uhum. feito a vida inteira um planejamento sobre a sua própria carreira, naquele momento você pode ter esquecido tudo isso, né? Por outros sentimentos que estão envolvidos. Às vezes a própria vontade do novo, né? De começar algo novo. Isso atrapalha também. Então, o auxílio de um profissional é trazer para a realidade, para a consciência, a jornada que a gente precisa ter para ter sucesso nessa Uhum. nova caminhada aí. Sim, e até muitas vezes de análise do contexto também, né? E de orientar nessa questão da própria. Se a pessoa, por exemplo, tiver uma empresa, né? Muitas vezes a gente ajuda nesse processo também de impulsionar características que deveriam ser investidas, né? Como, enfim, não só como você falou, vendas ou qualquer outra dimensão Qualquer aí, outra área. se a pessoa for um empresário, um empreendedor. Pessoal que está assistindo a gente, quiser deixar alguma pergunta, fique à vontade. Como o tempo passa rápido, eu não acredito que já são 7h40. Só para Muito fechar rápido. também, complementar um pouco essa ideia de carreira protiana, há, claro, perspectivas, também vale a pena citar, né? Críticas, como, por exemplo, a perspectiva da justiça social, que se preocupa, claro, também com as pessoas de baixa renda, né, que não têm as mesmas oportunidades que outras, no sentido de que a carreira protiana, ele olha, você indivíduo tem que autogerenciar a sua, né? Você é o único responsável pelo gerenciamento da sua carreira. E para pessoas que nesse contexto que nós estamos vivendo, né, de crise e de poucas oportunidades, soa até um pouco ridículo você falar assim, mude o seu mindset, né? Venha conosco e, quer dizer, transforme a sua carreira. Como, espera aí, eu estou aqui, e aí vem também, só queria lembrar, existem também abordagens teóricas que defendem, né, claro, não só abordagens teóricas, mas, enfim, proposições de que políticas públicas sejam implementadas para a defesa de que as minorias, como a gente também tem exigido, né, para os idosos, para quem está começando a carreira, para, enfim, grupos minoritários, nesse sentido. Além disso, também é importante reforçar, e agora a gente está vivendo bastante isso na pandemia, que é a mistura de papéis. Então, hoje em dia, a gente não fala mais de papel profissional isolado dos seus papéis sociais e pessoais e familiares, né? Então, é por isso que as sessões também de autoconhecimento,
elas surgem muito no sentido de tentar identificar, peraí, mas quem é você, além de querer essa transformação de carreira, né? Passa por um processo mesmo do profissional de compreender, de fato, quem é aquela pessoa, o que é importante para ela poder dedicar o seu tempo de uma forma que respeite o seu estilo de vida, né? Que respeite os seus outros papéis. Então, quando a gente fala em autogerenciamento de carreira, a gente também fala no equilíbrio que a gente fala do work-life balance, né? No equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Exatamente. A Cris mandou uma pergunta excelente aqui. Ok, a gente ia chegar lá e bom que a Cris já se adiantou, né? Quais são as dicas que vocês sugerem para as pessoas nesse momento que estão sendo afetadas e precisam se reinventar? Fabi quer começar e depois eu complemento? Pode ser, vamos lá. Olha, tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento, né? Nesse momento é um momento muito difícil, mas é um momento que a gente não pode se deixar. A gente tem os dias bons e os dias ruins, né? E agora está muito mais recorrente isso. E está tudo bem também. Mas a gente aproveitar esse momento também para observar o que está acontecendo de mudanças no mercado de trabalho, né? Então, ter um olhar para essas mudanças todas que estão acontecendo. Tem companhias gigantes que, em virtude agora da pandemia, entenderam que o home office é melhor para ela, para a empresa enquanto negócio, né, redução de custos, para o colaborador, porque ele tem mais tempo para ele. Inclusive, eu tenho uma cliente que diz que não quer mais voltar e talvez realmente a empresa faça o home office daqui para frente. Ela tem muito mais qualidade de vida, ela tem mais tempo para si, né? E se dedica mais ao trabalho, então tem um retorno maior também aí, para todos os lados. Você está atento também à questão de diversidade, né, a intergeracionalidade, a todo o movimento que está acontecendo no mercado de trabalho de mudanças. Então, acho que esse é um ponto, um momento onde a gente pode aproveitar para se inteirar sobre isso, para estudar sobre todas essas transformações que estão acontecendo e que não são fáceis, né, de serem transformadas, né, da gente se transformar todo o trabalho que a gente tem em ficar 14 horas sentada aqui, por exemplo. Né? Não é fácil, mas é possível, mas exige um pouco mais da gente. Então, ter um olhar um pouco, né, mais para as mudanças do mercado. Ju, complemente, por favor. Sim. Então, ainda respondendo a questão da crise, eu acho que para as pessoas que querem se reinventar, existe a possibilidade, por exemplo, fazer cursos, né, online. A gente tem visto aí uma grande quantidade de oferta de cursos online gratuitos. Se você já sabe, claro, né, quais são os temas que te interessam, porque também não adianta ficar fazendo curso online só para se sentir ocupado, sendo que não há um sentido daquele conteúdo. Se ele for de lazer, tudo bem, né? Mas se ele de fato, se você estiver procurando um curso para aperfeiçoar a sua carreira. Eu acho que é muito importante olhar sobre isso também, que tem a ver com a noção de carreiras sustentáveis, que é o seguinte: muitas pessoas estão enfrentando desemprego nesse momento. Muitas pessoas estão paradas, né? E é difícil porque isso afeta diretamente a nossa saúde mental, né? Então, é claro que é importante você respeitar a sua saúde mental, consultar o seu estado emocional. E se você também não estiver se sentindo bem, se respeitar. Então, essa coisa de não pode ficar parado tem um limite, né? Mas quando a gente fala não fique parado, é importante, porque mesmo que você faça um trabalho voluntário, e a gente tem visto isso muito atualmente, que é bacana em função desse sentimento de solidariedade, generosidade que está crescendo, os especialistas recomendam bastante. Se você não tem no momento uma oportunidade, tá perdido, não sabe, está pensando em mudar de carreira, mas ainda não sabe nem por onde começar, mesmo que seja um trabalho voluntário que não seja na sua área, é melhor e vai te fazer melhor também, vai fazer bem para a sua saúde mental, por resgatar esse sentimento de gratidão, por fazer com que você perceba, né, que estamos todos numa situação difícil, que existem muitas pessoas que precisam de ajuda, e faz com que você, então, inclusive, tenha a oportunidade de desenvolver as suas competências socioemocionais, que são cada vez mais importantes hoje no mercado, em alguns cargos até mais importantes que as competências técnicas. Então, como a Fabi falou, assim,
tentando fazer um resumo, né? Não deixe, então, de adquirir competências no sentido das ferramentas do trabalho remoto, porque cada vez mais o mundo virtual veio para ficar, né? Faça trabalho voluntário, se você tem tempo para isso. Isso pode, inclusive, te ajudar a identificar outras características na sua carreira. Aumente e fortaleça a sua rede de contatos, é muito importante. Tem gente que, por estar desempregado, está confuso, não comenta isso com a rede, ou deixa de compartilhar com a rede. E é muito importante que você tenha a sensação de que não está sozinho e que está fazendo uma transição de carreira e procurando uma oportunidade e divulgar isso para as pessoas. Exatamente. O networking é um dos pontos principais, né? Em qualquer momento da nossa vida pessoal e da nossa jornada profissional também. Eu falei um pouquinho sobre isso na live com o Pedro Soares, na última semana, que o networking ele tem que ser de uma forma genuína, né? Porque se for por interesse, ela não é uma coisa mesmo assim, de uma ligação muito forte. Então tem que ser genuíno, é estar em contato com as pessoas, é ter um relacionamento. Quando a gente fala de networking, as pessoas acham que elas vão para uma reunião, para um encontro, mesmo que seja virtual nesse momento, para vender alguma coisa, para entregar alguma coisa. Você vai lá para conhecer pessoas, sabe? Para gerar um relacionamento, é o start inicial. E aqueles que você já conhece, para você. Fui durante 2 anos e meio, trabalhei com a SIC de Campinas, no AC Networking, fui coordenadora do grupo, Insight. Então, assim, relacionamento. Networking é relacionamento. Sabe, você ter relacionamentos fortes que vão te ajudar durante toda a sua trajetória profissional. É bacana esse comentário, Fábio, porque existe também a necessidade que algumas pessoas procuram a gente em como gerir a sua carteira de clientes, que é uma coisa, né? Como é que eu faço o relacionamento se a pessoa for um empresário ou com as pessoas com quem eu já trabalhei para divulgar o meu trabalho, né? Esse é um tipo de contato, mas como você falou, também tem contatos que precisam ser feitos que não tem objetivo nenhum por trás, a não ser a própria troca e o estabelecimento de novos contatos, que depois talvez, né, não, essa ideia de que sempre eu vou fazer um contato porque preciso de um retorno, né? Ela não faz sentido muitas vezes. É o caminhar junto, né? E quando a gente vai junto, a gente vai muito mais longe. Né? A Joyce perguntou aqui. Pode falar. Pode falar. A Joyce perguntou aqui como construir uma virada de carreira como empreendedor diante deste cenário. Joyce, tem algumas pessoas que estão ficando até um pouco fustigadas, já enjoadas da palavra reinventar-se, coisa e tal. Quando a gente fala de se reinventar, é a gente analisar mesmo aquilo que eu tenho de oportunidades na minha frente, aquilo que eu tenho de habilidades que eu já posso usar e construir essa virada de carreira enquanto empreendedor. Depende muito disso, depende do que você já tem de bagagem, né? Deixar aquilo que está, de repente, te fazendo se arrastar, né? E reestruturar. Na Imperativa, por exemplo, quando eu falo justamente de negócios, de empreendedorismo, existe uma ferramenta que todo mundo conhece, mas que ela precisa ser acompanhada, né? A gente não consegue fazer ela sozinha. Quando eu fui fazer da minha empresa, eu precisei de um mentor, né? A gente nunca vai sozinho. Que se chama Canvas, Business Model Canvas, que é o Canvas Business, Canvas de negócios. Ele é o primeiro grande passo, assim, é o coração da coisa toda, do modelo de negócio. Através dele, a gente consegue identificar parceiros, a gente consegue reativar networking, trazer mesmo para a consciência tudo aquilo que eu, enquanto empreendedor, temos, né, para fazer alavancar daqui para frente a carreira e os negócios, e o próprio negócio, né? Como que eu posso mudar, como que eu posso transformar ele. Tem muita empresa, inclusive eu tenho uma cliente que ela tinha uma loja no shopping e que está fechando a loja porque o virtual deu tão certo para ela, sabe? Que as funcionárias não manter a loja física. Não precisam manter a loja, entendeu? Ela vai desistir da loja, não é desistir, ela vai mudar, né? É essa virada. Vai mudar. E as funcionárias dela vão trabalhar de casa, todo mundo no virtual, porque deu muito certo para ela. Então, né, tem os dois lados. Em toda situação, em toda crise, tem sempre os dois lados. Acho que o mais importante é isso, é a gente ter consciência, visualizar, ter nas mãos aquilo que você pode fazer. Antes de pensar, eu preciso me reinventar. Primeiro ver o que você tem. Para daí sim, imaginar como é que eu posso daqui para frente.
Com certeza. O módulo de empreendedorismo, Joyce, é um dos bem, assim, complexos, né, para ajudar o indivíduo a fazer esse momento em que a empresa precisa, digamos, sair do papel e ir para o mundo, né? Queria agradecer também a presença da Neide, superativa, sempre presente, outra colega aí nesse processo de orientar as pessoas para a aposentadoria, tem um baralho dela. E o comentário aqui também do Benedito, comentou que foi bancário por 38 anos e hoje ele trabalha, fez uma mudança. E aí ela até perguntou, ele não diz com o que ele trabalha hoje. Para fechar, pessoal, eu Parabéns. não sei se a gente vai finalizar, se o Instagram for finalizar em 5 minutos, talvez, eu aviso vocês se a gente vai voltar ou não. Vamos ver, talvez não seja E a gente vai preciso. falar do Maturifest também, né? Ah, isso. Yes. Eu só vou fazer um breve comentário para fechar as nossas reflexões de hoje e a gente vai divulgar o Maturifest. Só queria Beleza. também fazer um alerta, já que eu tenho lido sobre esses assuntos, e um artigo recém-publicado vem comentando essa questão também de não fazer uma diferença entre gerações. Acho importante. Ah, então a geração tá X ou Y, ou Millennials tem mais facilidade ou dificuldade no processo de mudança ou transição de carreira, né? Não se confirma, tá? Então, o que os estudiosos têm dito é de que essa história, inclusive, de classificar gerações, pessoas que pertencem ao mesmo grupo etário e achar que pelo simples fato delas pertencerem ao mesmo grupo etário, elas possuem comportamentos, atitudes ou valores similares, isso está caindo por terra. Não há comprovação científica disso. Isso aumenta o processo que a gente fala de estereotipar as pessoas, de achar que por ela ter determinada idade ela vai se comportar de determinada forma. Estamos todos num processo volátil de um cenário extremamente volátil e de transformações no mundo do trabalho e das carreiras. E a partir daí a gente vem, então, defendendo a utilização da perspectiva de desenvolvimento ao longo do ciclo da vida. E a gente está se desenvolvendo, né? E esse processo de amadurecimento, ele varia muito, porque às vezes eu estou amadurecendo uma determinada esfera, uma determinada competência, mas não em outras. Então, nós temos múltiplas competências e um dos papéis do orientador de carreira é te sinalizar que talvez em algumas competências você está bem desenvolvido, mas outras você ainda precisa investir mais. E isso está vinculado à sua história de vida e não ao fato de você ter determinada idade ou não, né? Então, eu posso ter uma pessoa de 20 anos que tem, né? Claro que a gente observa a regra geral, o Maturi tem mais competências socioemocionais, por exemplo, né? Mas não dá para a gente colocar numa caixa. Esse processo, na verdade, tem sido ruim para fazer a análise dessas pessoas com relação à carreira. Então é isso. Eu gostaria, então, vamos divulgar. A Fabi começa divulgando o Maturifest, Vamos eu te lá. complemento. Tá bom, vamos lá, gente. Então, olha, dias 6, 7, 8 e 9 de julho, totalmente gratuito para você que estará lá assistindo, participando com a gente, totalmente online, tá? E ele é um evento solidário, tá? Então a gente vai ter gente de peso, já já vai estar nas redes sociais, são muitos palestrantes, muitos especialistas. Né? Oi, Ju? A gente caiu, foi conexão. Foi conexão, né? Eu não sei se foi eu ou se foi você, mas vamos lá. É, ficou rodando aqui, você ficou rodando aqui para mim Tá também. terminando. Ixi, Maria, então foi a minha, Ixi, tá, talvez. né? Então Então, vamos lá, é mas um evento só complementando a Fabi, que vai acontecer do dia 6 a 9, no período da tarde e da noite, né? Ele é de 14 às 19, e ele vai ser marcado por palestras de pessoas renomadas na área, mas ele também vai contar, né, Fabi, com a possibilidade de conexão. Então, vão ter salas onde as isso. pessoas vão entrar entre as palestras para se conhecer.
Isso, é um valor que se a pessoa puder contribuir nesse momento, ela contribui com R$ 50, ela consegue entrar nessas salas para os comentários das palestras e também networking. E uma porcentagem dessa renda, né, vai ser doada, né, para uma instituição que ainda vai ser definida. Então é um Isso. evento totalmente solidário, mas que é para muito crescimento para todos nós, especialmente para vocês que estão aí participando. Todas as idades, lembrando que todas as idades, a diversidade etária é a nossa É a grande nossa bandeira. bandeira. Então, tanto na aposentadoria plena como na Imperativa, nós que somos parceiros da Maturis, vamos divulgar para vocês o Maturifest e fique atento também a todas as redes sociais da própria Maturi. E é isso, pessoal. Esse é o tema das carreiras é um tema extremamente complexo. A gente poderia pegar só uma característica, né, falar só de carreira protiana, ou só de carreira sustentável, ou só, enfim, de empreendedorismo, porque tudo isso perpassa e a gente espera trazer, então, espero aqui chamar outras pessoas, agradecer, claro, a presença da Fabi, conversar com a Fabi também em outros Gratidão. momentos, que é uma pessoa que tem trocado bastante comigo sobre esse assunto. Fabi, quer deixar uma Crescemos juntos. mensagem final? Eu queria deixar uma mensagem, agradecer, em primeiro lugar, Ju, gratidão imensa, e agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje acompanhando. Passe para frente quem está precisando, né? Uma luz, algo que a pessoa escuta, ela fala, opa, peraí que eu posso transformar a minha vida também, né? Como eu também já transformei a minha. E como auxilio tantas pessoas. E é isso que a Ju trouxe. É muito complexo, muito né, aberto para a gente falar numa live de 1 hora. Mas ficaram aqui algumas dicas para que você pense aí em como você pode melhorar na sua carreira, como que você pode ajudar, de repente, alguém que está precisando. Muito obrigada, É gente. isso. Muito Gratidão obrigada a imensa. vocês que ficaram aqui conosco. Qualquer outra sugestão e crítica, nós estamos abertas né, para melhorar o nosso trabalho. Aproveitando aqui, Sempre. falta 1 minuto para cair no instante, então vou aproveitar também para comentar que a minha parceira, Cristineide, Leandro Franciel, que está aí acompanhando a live. Obrigada, Cris. Em breve a gente vai divulgar a oferta também de um grupo online, né? Não vou trazer ainda detalhes, porque a gente ainda está alinhando qual vai ser o tema desse grupo, qual vai ser o público-alvo desse grupo, mas a gente quer passar a oferecer não só atendimento online voltado à preparação para aposentadoria e também a orientação de carreira, né? Mas também oferecer grupos onde as pessoas se sintam acolhidas e possam discutir os temas, né? A gente vai utilizar a plataforma Zoom. Então, a gente tem aí vários temas que tem uma alta demanda, como, por exemplo, as relações afetivas, né? A própria situação de trabalho, para especialmente os 50 mais. Mas então é isso. Agradeço a Fabi imensamente.